Então vocês tenham em mente, muito bem, que embora os artigos 87 e 88 do Decreto 1800/96, eles não tratem a respeito de costumes mercantis, onde vocês leem usos e práticas comerciais, nos artigos 87 e 88 do Decreto 1800, leiam também costumes mercantis, né? Porque, na verdade, os artigos 87 e 88, eles falam dos costumes mercantis, eles não falam, não tratam de práticas ou de usos comerciais que não podem ser regulamentados. As práticas, como nós dissemos, são aqueles atos singelos do dia a dia, na condução dos negócios comerciais, e os usos comerciais são aquelas condutas que não são ilícitas, mas que são meramente irregulares, né? E que são praticadas, como, por exemplo, a utilização do cheque pós-datado. Tá bom? Bem, no âmbito dos costumes, pessoal, muito bem, eu acho que nós devemos apontar desde já quais são os critérios para a identificação do costume. Vocês devem ter estudado costume já, lá em filosofia do direito, coisa parecida, muito bem, mas aqui, José Xavier Carvalho de Mendonça, no seu Tratado de Direito Comercial Brasileiro, no volume 1, muito bem, ele enumera pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características que identificam os costumes. Quais seriam elas? Primeiro, letra A, ser praticado por comerciantes em uma mesma praça mercantil. Letra B, ser aplicado por todos os comerciantes sem divergência em casos semelhantes. Letra C, a prática deve ser constante e uniforme. Letra D, todos devem estar convencidos de sua obrigatoriedade. Letra E, devem ser de acordo com a boa-fé e máximas comerciais. Letra F, não devem ser contrários às disposições do Código ou de lei comercial subsequente. Letra G, devem conter preceitos normativos. E letra H, não devem ofender os princípios de ordem social. Bem, vocês verificaram que José Xavier Carvalho Mendonça, ele faz uma geral, né, em todas as características dos costumes mercantis. E eles são muito completos, pessoal, o que significa que a identificação do costume mercantil depende do cumprimento e da observância de todos esses 8 requisitos para a identificação de um costume mercantil. Notem que nós temos aqui alguns importantes. O primeiro, letra A, ser aplicados por comerciantes em uma mesma praça mercantil. Isso significa que o costume ele é muito singular em relação ao lugar onde ele existe, né? Aos comerciantes que o praticam, tá bom? Então ele é sempre muito localizado. Existem costumes que se generalizam? Sim. Por exemplo, nós temos no âmbito das terras as medidas, né? Aqui no Brasil nós temos o hectare, o alqueire, o alqueirão e o are no Rio Grande do Sul. Um are no Rio Grande do Sul equivale a 100 metros quadrados, né? No Paraná e São Paulo nós utilizamos os alqueires, um alqueire paulista, né? Que equivale aproximadamente a 24.200 metros quadrados. Na Bahia, Minas Gerais, Nordeste, se utiliza o alqueirão, que são 48.400 metros quadrados. E no resto do país, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará e assim por diante, tradicionalmente se utiliza o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. São costumes que se generalizaram no país. Agora notem que cada região geográfica, né, composta não necessariamente por todos os estados, tem uma medida, um costume, muito bem, mercantil diferente no que diz respeito à adoção dessas tradições métricas, né? No Paraná, por exemplo, para a compra e venda de carnes e animais, se utiliza a arroba, né? Uma arroba equivale a quase 15 quilos. No Rio Grande do Sul, né, se vende um boi por quilo, né, o porco por quilo e assim por diante. Então são costumes mercantis que se consolidam nas regiões correspondentes. A letra B deve ser aplicado por todos os comerciantes sem divergência em casos semelhantes, né? Isso quer dizer
que é a solução adotada, vai ser utilizada para aquele tipo de problema sempre. A prática deve ser constante e uniforme. Não raro que nós temos aqui no país muitas associações comerciais, muito bem, que se prestam a uniformizar essas condutas. Os comerciantes fazem assembleias, fazem reuniões, discutem, ou nós vamos agir de certa maneira na praça de comércio. Né? A isso que se prestam as associações comerciais, principalmente sindicatos varejistas e assim por diante, que tentam uniformizar esses procedimentos para evitar problemas, né? Porque já existe uma solução para esses casos. Agora atenção, dois elementos são fundamentais aqui, a letra D e a letra G. A letra D diz, todos devem estar convencidos de sua obrigatoriedade, e a letra G deve conter preceitos normativos. Pessoal, vocês percebam muito bem que todos os elementos, né, a grande maioria, né, 99,9% de todas as relações humanas no direito brasileiro tem juridicidade. E não é por menos, não é diferente aqui no âmbito do direito empresarial e mercantil também. Isso quer dizer que quando José Xavier Carvalho e Mendonça disse todos devem estar constantes de sua obrigatoriedade e devem conter preceitos normativos, significa que esses elementos têm caráter normativo. Quer dizer, são aceitos e reconhecidos como válidos por todos. Percebam, e prestem muita atenção, que o caráter normativo não decorre do conteúdo jurídico, não decorre da lei e tampouco do Estado. Por quê? Porque esse caráter normativo depende do reconhecimento da validade daquela norma jurídica, que pode ser tanto um costume mercantil como uma lei legislada. Nós temos a lei seca, né? A lei que controla o consumo de álcool para quem conduz os automóveis, muito bem, motocicletas, caminhões, máquinas, equipamentos, não pode, né? Tem uma quantia lá. Né? Mas percebam que é uma lei com a aceitação restrita. A maioria das pessoas fala, não, eu tomei só 15 chopp, eu tô bom, não tô bêbado. Né? O sujeito fala, trançando as pernas. Né? Tomou 15 chopp, tomou 5 caipirinhas e tem certeza que não tá bêbado. Correto? Ah, mas você vai conduzir teu veículo? Vou! Eu pago Uber. Não precisa. Eu tô bom, diz o bêbado. Correto? Então notem que as leis, muito bem, as normas constitucionais, correto, dependem necessariamente da aceitação pelo público a quem é dirigida. A normatividade decorre da aceitação e não da obrigatoriedade, da imposição que se espera dessa lei. Isso significa que quando, então, é criado um costume mercantil, né, quando esse costume se consolida, significa que naquela praça de comércio todos aceitam a sua aplicação. Como diz na letra B, deve ser aplicado por todos os comerciantes sem divergência em casos semelhantes. Então notem, quando nós falamos do caráter normativo do direito constitucionário, do costume mercantil, estamos falando a respeito do fato de que é essencial e fundamental a aceitação daquela nova norma jurídica constitucionária como fonte do direito comercial.